Olá, bem-vindo! Você que chegou no meu canal agora, sabe que você chegou no meu segundo vídeo. Então, estamos começando tudo isso juntos. E no meu segundo vídeo eu vim mostrar para vocês como é que eu faço a programação do A1 Mixer. Bom, como eu já falei no meu primeiro vídeo, eu convido vocês a assisti-lo. Eu sou tecladista de uma banda de rock, da Quimera, Quimera com K, segue a gente lá no Instagram, quimera com K.banda. Segue a gente lá para acompanhar. Então, eu utilizo nos shows, eu utilizo todos os meus timbres que eu utilizo no show. Eles vêm do A1 Mixer, então eu realmente utilizo ele o show todo e eu programei ele para quê? Para eu fazer as trocas dos muitos timbres que eu uso. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu realmente tenho vários, muitos timbres para as músicas que eu toco, porque eu gosto de fazer, encontrar aquele timbrezinho perfeito, ou utilizar duas camadas, ou em uma mesma música, usar mais de um timbre, ligando e desligando o canal, ativando e desativando plugins. E eu uso o mixer A1. O A1, ele é gratuito e ao longo dos vídeos que eu for postando, vocês vão ver o quão incrível esse programa é. Eu acho realmente impressionante que ele seja gratuito, porque ele é muito bom. Mas tá aí de graça, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre eles. Hoje eu vou mostrar muito rapidamente só como eu fiz o endereçamento do meu controlador. Eu estou usando aqui um Novation Launch Key MK4. Que eu não sabia, mas eu comprei ele pouco tempo depois de lançado. Eu não sabia que ele tinha sido lançado há pouco tempo. Eu descobri isso quando eu fui pesquisar vídeos no YouTube para entender como é que ele funcionava e simplesmente não tinha, porque ninguém estava produzindo conteúdo sobre ele ainda. Ele era realmente muito novo. Agora já tem mais algumas coisas para a gente encontrar por aí, mas enfim, quando eu comprei eu tive que descobrir com meu próprio cérebro. E é isso aí. Aí vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que funciona o A1? O A1 é um mixer que eu tenho vários canais e dentro desses canais estão rodando os plugins. Ele roda os plugins em segundo plano e inclusive ele consegue rodar o mesmo plugin em dois planos diferentes de forma individualizada. Como é isso? Acontece muito, por exemplo, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, eu uso o timbre de piano para fazer a estrofe e eu uso um timbre de cordas para fazer o refrão. Então, como é que eu faço? Eu utilizo os dois no mesmo plugin, que é o Model Pro da Korg. Então, eu tenho no meu canal 1, deixa eu mostrar aqui para vocês. No meu canal 1, eu tenho o Model Pro da Korg e no canal 3 eu também tenho o Model Pro da Korg. No canal 2 eu tenho o King Bee, que é um plugin de órgão. Por que eu não tenho dois canais do King Bee? Porque eu nunca precisei, até agora, rodar dois sons de órgãos ao mesmo tempo na mesma música. Então, não foi necessário. Mas o Model Pro, sim. Eu já rodei várias músicas. Eu rodo mais de um timbre no mesmo plugin. Então, eu tenho dois canais e o A1 consegue rodar eles separadamente. Eu tenho também aqui um plugin que eu não sei falar o nome, que é esse aqui. Talu no X, enfim. Ele simula um Juno 6. Tenho também o Numa Player, o King FM, que é um sintetizador, o Primer 2, que também é um sintetizador. E aqui eu tenho, para uns testes que eu estou fazendo, uma duplicação de um mesmo sintetizador, que é aquele que simula o Juno, mas enfim, eu ainda não estou utilizando isso daqui nos shows. É para o futuro. E é isso. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho os meus canais. E aqui no centro, eu deixei no centro da minha mix, eu deixei os bus. O que é que eu fiz nesse bus? Esse bus, ele basicamente liga e desliga os canais. Então, eu não vou mutar os canais utilizando fader, diminuindo o volume do canal. Eu ligo e desligo ele utilizando um bus. Então, eu vou dar um exemplo aqui como eu toco Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, eu uso o canal 2 com as oitavas menos 12, porque eu quero descer o meu teclado uma oitava. Então, eu estou com um canal rodando um Model Pro acrescido de menos 12 semitons. E no canal 4, eu vou rodar o Strings, que é para o refrão. Então, como é que eu faço isso num show? Então, eu estou aqui tocando Eye of the Tiger.
Vou passar pro refrão. Vou voltar pro piano. Já troquei aqui, trocou ali. Então é assim que eu faço a troca de timbre durante a música. Então, é mais ou menos assim que eu utilizo. Ah, você faz só isso. Não, eu tô falando até agora só das partes coloridas do meu pad. Por que coloridas? O que eu fiz também? Os mid-bus, ou seja, onde eu ligo e desligo um canal, eu coloquei a mesma cor nos meus pads, para me auxiliar no show a não ligar e desligar o canal errado. Então, por exemplo, os vermelhos são os plugins onde estão o Model Pro. Então, o Model Pro são os pads em vermelho e os bus também estão em vermelho. Por que que eu tenho 3 vermelhos se eu tenho só 2 canais com Model Pro? Porque eu tenho o canal 2, que tem o Model Pro com menos 12 semitons, para eu não ter que ficar mexendo no oitavador aqui. Por quê? Quando eu mexo no oitavador aqui, eu mexo no oitavador durante a música toda. Então, digamos, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, eu toco ele no menos 12. Então, eu toco utilizando o oitavador. Mas quando eu chego no refrão, eu não estou no oitavador. Então, se eu oitavasse o teclado inteiro, na hora de ir para o refrão, eu ia ter que mudar a oitava do teclado, mudar o plugin. Então, eu não faço isso. Eu tenho um canal já em menos 12. Então, eu tenho um canal em menos 12, um canal sem mexer semitom, então ele está na oitava certa. E aqui eu tenho mais uma vez o mesmo plugin em outro canal para quando eu tenho que rodar eles ao mesmo tempo, ou então na próxima música, enfim. E o que é o verde? O verde é o King Bee, que é o meu canal de órgão, e aí eu tenho o órgão com menos 12 semitons, sem alteração de oitava, e uma oitava acima, porque dependendo da música, eu prefiro mudar a região. Então, eu tenho aqui 3 pads só em menos 12, normal e mais 12. O canal 5, esses numerozinhos em cima, são os números do canal, que eu também nomeei aqui no A1. Então, se vocês forem ver aqui na partezinha de baixo, eu tenho o nome de todos os canais. E o mesmo nome que está no canal aqui é o mesmo nome que está no bus, que é onde eu ligo e desligo o canal, e é o mesmo nome que está escrito aqui. Então, tá tudo nomeado e endereçado, justamente para me ajudar na hora do show a não trocar nada. O que é bem possível de acontecer, porque são muitas configurações que eu faço ao mesmo tempo. E, como eu falei lá no meu outro vídeo, eu me considero uma tecladista muito recente. Eu comecei a tocar teclado há 5 anos, eu comecei a usar plugins, não tem nenhum ano. Então, às vezes acontece de eu apertar um botão errado, mas eu consigo perceber rapidamente e faço o ajuste. Então, tudo isso aqui, todas essas colinhas, as cores, tudo isso é pensado para reduzir a chance de erro na hora do show. Então, tudo bem. Então, eu tenho essa funcionalidade. Aqui estão as partes coloridas dos pads. Então, cada cor de pad, eu vou ligar um canal diferente. Aí, no canal 5, eu tenho um outro plugin. No canal 6, outro plugin. No canal 7, outro plugin. No canal 8, 8 plugin. E aí, o que são esses pads brancos? Os pads brancos, eles são para eu abrir e fechar um plugin. Então, aqui estão os plugins que eu mais utilizo ao longo do show. E o que acontecia antigamente, né? Eu tava terminando uma música, por exemplo. Estou terminando Eye of the Tiger. Então, estou aqui terminando Eye of the Tiger. Já vou começar a preparar a próxima música. A próxima música, digamos, vai ser WhatsApp. Já preparei o meu plugin. Vou começar, vai começar o WhatsApp. Vocês viram como eu consegui fazer a troca rápida? Porque eu já fui trocando enquanto eu estava tocando a música anterior. Por quê? Eu fiz essa configuração aqui para me ajudar. Porque às vezes eu tinha que ficar mexendo ali, tocando aqui, mexendo ali, tocando aqui. Então, quanto mais eu mexo no teclado ao invés de no tablet, melhor. Então, eu enderecei aqui para quê? Esses pads brancos, ele é só para abrir plugins. Então, aqui vai abrir o plugin do canal 2, do canal 3, canal 4,
5, 6 e 7. Então, aqui no canal 2, eu tenho um plugin Model Pro. Então, quando eu aperto aqui, o plugin abre. Tudo isso eu fiz o endereçamento utilizando o próprio A1. Então, tudo isso são programações que eu fiz dentro do A1. E aí, eu tenho aqui todos os pads, eu consigo abrir aqui. E assim, eu faço uma troca mais rápida durante os shows. E aí, outra coisa que estava acontecendo no show também. Eu tô aqui tocando e tem um monte de plugin aberto. E eu olho para aquela tela e falo, meu Deus, tanta coisa que tem ali. Como é que eu vou fazer agora para encontrar o que eu preciso? Então, fez um endereçamento para fechar tudo que tem na tela e eu consegui, assim, partir do zero para a próxima música. Que eu enderecei, no caso, esse botão aqui, mas você pode endereçar o que você quiser. E, assim, isso pode até ser tema para um próximo vídeo. Eu estou usando aqui um Novation MK4. Um Launchkey MK4. E, assim, ele tem muitos endereçamentos possíveis, muito mesmo. E aí, o que eu faço? Eu aperto esse botão, fecha tudo. Então, todos os plugins que estão lá abertos, quando eu aperto esse botão, eles fecham. Então, isso é muito útil na hora do show, na hora que eu tenho um monte de coisa aberta. Apertou aqui, fechou tudo. Isso também é um endereçamento. Ah, vou ensinar vocês a fazer agora? Não, porque são muitas funcionalidades. E ficaria um vídeo de 5 horas para eu ensinar como eu fiz tudo isso. Então, ao longo dos próximos dias, meses, enfim, não sei qual é o período, qual vai ser o lapso temporal disso, eu vou ensinar vocês a fazer todas essas programações no A1 Mixer. Então, eu também utilizo essa função, né, de fechar todos os plugins. Outra coisa que acontecia também, às vezes eu estava lá tocando e eu estou aqui nessa tela. Estou lá para outro canto e aí eu vi que está soando alguma coisa estranha. Não estou sabendo o que é. Estou desconfiando que tem mais de um canal aberto, um canal que não deveria estar aberto. Então, o que eu fiz? Eu enderecei um outro canal no meu controlador, que quando eu aperto ele, ele puxa o A1 Mixer justamente para os meus bus, para eu ver o que está aberto de canal e o que está fechado. Porque às vezes acontecia de eu estar aqui, estou aqui tocando, senti alguma coisa estranha, cara, parece ter mais de uma coisa ligada ao mesmo tempo. Aí eu vinha, corria para cá e passava e voltava. Não, agora eu só aperto aqui, puxa para lá, e eu consigo ver o que está aberto e o que não deveria estar aberto. Então, não era para estar esses daqui. Então, também fiz esse endereçamento. O que mais que eu fiz aqui no A1? Eu também enderecei, então aqui acabamos a falar dos pads, dessa funçãozinha aqui que eu também uso. E aí tem os knobs. Os knobs eu coloquei os volumes de cada canal, porque tem canal, por exemplo, tem timbre. Geralmente os timbres de strings, eles são mais baixos. Então, ele some na mix. Então, o que eu fiz? Eu enderecei os knobs para ser volume dos canais. Então, aqui eu tenho o canal 2, lembrando, tudo nomeado, né? Então, eu tenho o volume do canal 2, volume do canal 3, e aí assim por diante, onde eu consigo controlar. Por exemplo, Eye of the Tiger, geralmente eu tenho que colocar o plugin no máximo para sair esses strings. Enquanto o piano, eu rodo no volume normal, ali no 0 dB. Então, eu estou aqui no piano. Quando eu venho para o refrão, eu aumentei para não sumir. Então, isso também está aqui nos knobs. E o meu último knob é um knob especial que eu utilizo, por exemplo, para tocar Blinding Lights. Blinding Lights, eu faço eu abro e fecho o cutoff ao longo da música. Estou mexendo no cutoff aqui. Deixa eu ver aqui. Começa aqui. Já vou abrindo o cutoff. Então, eu fiz esse endereçamento, mas esse endereçamento não está apenas aqui. Ele também está no Edinho, no AX-Ed, porque geralmente eu toco essa música com a minha banda, eu toco com o Keitar. Então, eu também fiz esse endereçamento do cutoff no AX-Ed. O AX-Ed da Roland, ele também permite esse tipo de endereçamento. E eu também fiz nele, ficou super legal. Então, eu tenho também esse endereçamento aqui só de cutoff. Eu poderia endereçar
É a mesma quantidade de Knobs em outros canais, né? Porque aqui são 16 canais de Knob, mas eu ainda não senti necessidade, então eles não estão endereçados. Por enquanto, eu enderecei só os canais de 1 a 8 dos Knobs. Então, fechamos aqui pads, Knobs, e aqui nós temos também os faders. Bom, os faders eu utilizo para uma função muito específica que é drawbar de órgão. Então, as drawbars, elas estão todas aqui endereçadinhas, lindas, maravilhosas. E aí, eu vou mexendo no órgão à medida que eu vou tocando. Por exemplo, quando eu toco Like a Prayer. Então, como é que eu faço em Like a Prayer? Like a Prayer, eu deixo só uma drawbar aberta. Vou abrindo a outra. A minha cantora, a minha vocalista, identifica e começa. Life is a mystery. Everyone who's turned alone. I hear you call my name, and it feels like home. E aí eu vou abrindo aqui as outras drawbars. E aí o bicho pega. Então, eu utilizo as minhas drawbars aqui dessa forma. Bom, o que mais eu tenho aqui de endereçamento? Eu tenho alguns padrões de ganho que eu configurei no aplicativo, que eu tenho um ganho para riffs, quando eu quero que o meu órgão, por exemplo, soe um pouquinho mais em Born to Be Wild. Born to Be Wild, que eu não vou fazer... Deixa eu colocar aqui, Born to Be Wild. Por exemplo, Born to Be Wild. Born to Be Wild, quando eu vou tocar, tem um riffzinho que é muito característico que eu gosto de dar um upzinho nele. Então, eu configurei aqui dois canais que são só para aumento de ganho. Um é um ganho um pouquinho mais leve, que é esse daqui. Quando eu quero colocar um pouquinho só, que é só um riffzinho, só uma bobeirinha que é para subir um pouquinho na mix, eu tenho esse. Já eu tenho outro ganho que é só para solo, no caso aqui ele está só no canal de órgão, porque por enquanto na minha banda eu só tenho solo usando órgão, então ele só está nesse canal, que ele dá um ganho um pouquinho maior. Tudo isso é programação do A1. Então, se você quer aprender a fazer isso, fica de olho nos próximos vídeos que eu vou aprender a montar cada uma dessas funcionalidades. Eu estou só mostrando aqui como eu preparei o meu mixer. Então, eu tenho, por exemplo, tô lá tocando Born to Be Wild. Vou mexer no Modulation Bar. E aí, o que eu faço? Eu acrescento ganho para fazer o riff. Terminou? Vou voltar meu ganho. Então, eu utilizo esse endereçamento. E o que eu mexi aqui, que eu não mostrei para vocês, não falei, o Modulation Bar. O Modulation Bar, ele está controlando a velocidade de rotação do meu órgão. Então, eu também tenho esse controle aqui, que é muito útil em Born to Be Wild, porque ele faz um trabalho lindo de rotação do órgão. Então, eu também tenho esse controle. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu fiz mais um endereçamento, também que eu utilizo muito em Admirável Chip Novo. Deixa eu colocar aqui para vocês, Admirável Chip Novo. E o que eu estou mexendo aqui que eu não falei para vocês também? O que acontece? O A1, ele salva os timbres dentro do plugin. Então, eu tenho vários timbres, por exemplo, no King Bee eu tenho 12 timbres, então eu tenho 12 timbres que eu montei de órgão, não são os timbres nativos do plugin, são timbres que eu montei e salvei. Então, eu consigo salvar a configuração daquele plugin. Então, eu consigo salvar várias configurações. Eu não tenho que ficar utilizando a configuração original do plugin e nem salvar dentro do próprio plugin. Esse salvamento é dentro do A1. Então, o A1 salvou que aquele plugin eu uso daquele jeito. E aí, eu vou trabalhando com isso ao longo do show. No Model Pro, por exemplo, eu tenho 22 timbres já programados. Então, o A1 tem isso também. Então, vamos lá, né? Tava falando de Admirável Chip Novo. Admirável Chip Novo
Admirável Chip Novo, ele vem aqui, né? Minha guitarra. E aí vem, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. O que eu faço nessa hora? Eu não quero esse órgão pesado, presente, que nem tem nas pontes da música. Na estrofe, ela cai para algo mais suave. Então, o que eu faço? Eu desligo o drive aqui. Então, eu tô aqui, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Eu aumento o ganho, porque o som de órgão vai diminuir o volume. Se eu não aumentar o ganho, ele vai sumir na mix. E eu mexo no drive. Eu programei esse botão aqui para ligar e desligar o drive. Então eu desligo. Aí vem aqui. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Desliguei o drive, aumentei o ganho. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Aí vou voltar pro refrão, ligo o drive. Então, para isso que eu fiz esse endereçamento aqui. Então, esse endereçamento aqui é muito útil quando eu quero fazer essa dinâmica. Estrofe, refrão, ligo, desligo, drive. Então, eu mostrei para vocês o que eu fiz com faders. Aqui eu ainda tenho endereçamentos que estão disponíveis, mas eu ainda não senti necessidade de fazer esses endereçamentos. Então, é muito basicamente assim que eu programei o meu mixer. Existem também programações... Existem algumas funções que a gente pode explorar em outros vídeos. Por exemplo, essa navegação lateral aqui também é muito útil. Uma coisa que esse programa permite é salvar e exportar. Então, como eu falei, quem salvou os meus timbres foi o programa A1, não foi o plugin. Então, o que eu faço? Eu salvo isso tudo em uma pasta, mando para a nuvem e, por exemplo, deu pau no meu iPad, quebrou meu iPad, acabou, não tem mais show? Não. Eu arrumo um outro iPad, vou lá na nuvem, pego o arquivo do A1, jogo para cá e meus timbres estão todos programados. Então, como ele salva no programa e não no plugin, eu tenho backup de tudo. Então, é isso. Esse vídeo de hoje foi só para apresentar muito brevemente como eu planejei o meu mix para show. Lembrando que isso tudo é para realidade de show, de uma banda de rock tocando ao vivo, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas mudanças de timbres. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários para os próximos vídeos que eu vou começar a destrinchar, a ensinar como eu fiz todas as programações no aplicativo, qual função você quer aprender a programar primeiro. São muitas, né? Então me diz aí, qual que você quer aprender a programar primeiro? Você quer primeiro aprender a fazer a montagem dos canais? A gente pode, de repente, montar uma mix do zero, passo a passo, mas não dá para fazer tudo em um único vídeo. Vai ficar um vídeo de 5 horas eu ensinando todas as programações. Mas a gente pode pensar nessa ideia de criar uma mix do zero para eu ensinar para vocês como fazer todas essas programações, vinculando com o controlador. E é isso aí. Fala aí nos comentários qual função você quer aprender a fazer primeiro. Até mais.